Olá, um bom dia para você. Estamos mais uma vez juntos para meditarmos na palavra de Deus, conhecermos mais esse Deus tão precioso que nós temos, que nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. E o título da nossa mensagem é exatamente esse: criado à imagem, conforme a semelhança de Deus. Então, a primeira informação que eu quero te passar é que no hebraico, imagem e semelhança são sinônimos. São palavras intercambiáveis. Elas podem ser usadas em um texto, em conjunto, isoladamente, mas o significado é o mesmo. E o Espírito Santo deixou registrado nas Escrituras, na nossa Bíblia, de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós podemos até dizer que o homem é parecido com Deus. Os animais não são parecidos com Deus. As plantas, a flora, a fauna não são parecidos com Deus. Mas o homem, ele é parecido com Deus, porque ele foi lhe dado pelo próprio Deus, pela sua infinita misericórdia, alguns dos seus atributos divinos. Não todos, mas alguns. E nós vamos ver em seguida que atributos foram esses que nós recebemos do nosso Deus. Quando ele criou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida nas suas narinas, ele se tornou alma vivente e depois, com a chegada de Jesus, ele se tornou espírito vivificante. O seu espírito foi vivificado pela aceitação do homem a Jesus Cristo como seu Salvador, o seu Redentor. Porque nós podemos já antecipar para você que a constituição do ser humano é corpo, alma e espírito. Cada um tem a sua função e é através do espírito que nós nos comunicamos com Deus. Quando o nosso espírito está morto, não foi vivificado pela presença de Jesus, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus, nós não conseguimos ouvir a sua voz. Mas quando nós recebemos este novo nascimento, que vem através da nossa aceitação de Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor, o nosso espírito é vivificado, ele se torna um espírito vivo e através dele nós vamos ter comunhão com o nosso Deus, nós vamos conhecer mais as suas verdades, nós vamos conhecer mais os seus mistérios. Então, podemos dizer sim que o homem é parecido com Deus, mas ele não é igual a Deus. E por ele ser parecido com Deus, ele é portador da imagem de Deus. Imagine você, foi criado por Deus, você não tem ainda essa consciência, mas na hora que seu espírito é vivificado através da sua aceitação a Jesus Cristo como seu Salvador e Redentor, como o Deus encarnado que andou aqui na terra, você passa a ser um portador da imagem de Deus aqui nesta terra. Veja o que está escrito em Gênesis 1, verso 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele usa aí o verbo no plural, porque nós já vimos em outros vídeos passados, quando falamos do mistério da Trindade, quando falamos dos atributos de Deus, você pode voltar e assistir esses vídeos. Nós vemos nesses vídeos que Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, ele é um Deus plural. Por quê? Porque ele é um só Deus, mas ele se manifesta através de 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Por isso que aqui o verbo está no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando Deus se determinou a criar a raça humana, ele deu poder ao homem. Como Adão tinha poder lá no Jardim do Éden,
Continuando nesse mesmo versículo, nós lemos: e domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então nós vemos aqui que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e ele deu poder ao homem, ele deu autoridade ao homem sobre toda a terra, desde que ele mantenha sempre esta comunhão com o Criador e esta relação nossa com o nosso Deus. Ela foi contaminada pelo pecado que entrou lá no Jardim do Éden. Então, quando nós voltamos lá na criação, lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da sua Bíblia, nós vemos que Deus criou o homem e sua mulher como seus representantes sobre toda a criação. E por sermos seus representantes, por recebermos esta procuração divina, dizendo: esta pessoa foi criada por mim e ela me representa aqui na terra. Mas para sermos representantes de Deus, nós precisamos refletir a sua glória e precisamos refletir o seu caráter, senão não seremos representantes de Deus. Se nós refletirmos algo diferente disso, nós seremos representantes de nós mesmos, desvinculados desta criação divina. Então, como eu já disse, vou repetir mais uma vez, em outros vídeos você pode assistir o Mistério da Trindade, os atributos de Deus e outros que falam sobre este conhecimento mais profundo que nós precisamos ter do nosso Deus, conhecer os seus atributos e ver que atributos ele compartilhou com o homem e quais aqueles que ele não compartilhou, que é só de Deus. Por exemplo, atributos que são só de Deus, que ele não compartilhou com o homem, é a onipresença, a onisciência, a onipotência, a imutabilidade, a unidade. Deus é um, ele é íntegro. O homem foi contaminado pelo pecado e ele não consegue ainda ser íntegro. Ele está nesse processo, em busca dessa integridade. Mas tem outros atributos que Deus sim compartilhou com o homem. Ele compartilhou a alegria, ele compartilhou a fé, ele compartilhou a compaixão, a misericórdia, a justiça. Então, tem coisas, tem atributos que nós temos em nós e que nós manifestamos através de nossas ações. Por exemplo, pessoas assim extremamente bondosas que nós olhamos, mas aquela pessoa realmente, ela pensa muito no próximo, ela pensa muito no outro. Esta bondade, esta compaixão que aquela pessoa está manifestando para com o seu próximo, foi um atributo que ela recebeu de Deus e que ela está colocando em prática. Aquela pessoa que tem uma fé inabalável, como Abraão, por exemplo, que levou seu filho para ser sacrificado, porque ele tinha uma fé inabalável no seu Deus. Este atributo foi compartilhado por Deus a Abraão. Então, nós vemos que nós somos parecidos com Deus, mas nós não somos iguais a Deus. E podemos chegar a esta conclusão através da seguinte observação. O homem, por exemplo, ele tem um corpo físico. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus é espírito. Sabe onde está dito isso? No Evangelho de João, capítulo 4, verso 24, nós lemos: Deus é espírito e importa os que o adoram e adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é espírito. Ele não é simplesmente uma energia, como muitos falam. Não. Ele é um espírito, mas ele tem atributos. Ele tem qualidades, características. Ele tem uma
pessoalidade, ele é uma pessoa. E ele se manifestou fisicamente através de Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, 2000 anos atrás. Naquele momento ele quis se manifestar fisicamente. E a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Você olha para Jesus, você estuda a vida de Jesus nos evangelhos, em toda a sua caminhada aqui na Terra, você vai estar vendo o Deus de uma forma física. Mas Jesus voltou para o céu, para a companhia do seu Pai, e hoje Deus tem se manifestado fisicamente através de alguns homens e mulheres que querem segui-lo, que estão se purificando, se santificando, que tem a palavra de Deus na sua boca, no seu coração. Então Deus pode se manifestar através de pessoas humanas. Isso se chama teofania, quando Deus se manifesta através de uma pessoa humana. Mas Deus, ele é espírito, na sua essência ele é espírito. Por isso precisamos ter o nosso espírito vivificado, vivo, para entrarmos nesta comunicação, nesta relação com Deus e ouvirmos a sua voz, sermos obedientes aos seus ensinamentos, ter desejo de ler a sua palavra. Quando acontece isso conosco, é porque o nosso espírito ele está vivificado. Então, nós já sabemos de antemão que o homem, fisicamente, ele não é parecido com Deus, porque ele tem um corpo físico. Mas nós podemos também observar, e quando lemos nas Escrituras, nós recebemos esses ensinamentos, de que a constituição do homem não é só o corpo, não é só a matéria física. Ele é constituído da parte material e da parte imaterial. A parte imaterial é a nossa alma e o nosso espírito. Na nossa alma residem as nossas emoções, alegria, tristeza, fé, compaixão, misericórdia, isso tudo está na nossa alma. O nosso espírito está para se comunicar com o nosso Deus. E o nosso corpo físico é para nós caminharmos aqui nesta terra, recebendo esta vida de Jesus Cristo em nós e proclamando os seus evangelhos, a sua palavra e seus ensinamentos. Então, quando nós olhamos para o homem, nós podemos dizer, não, o homem, ele é uma criatura racional, ele pensa, ele tem raciocínio, ele tem pessoalidade, ele é uma pessoa, ele é reconhecido como uma pessoa, ele tem uma criatividade, porque nosso Deus é infinitamente criativo. Quando nós olhamos a natureza, ontem eu estava assistindo alguns vídeos de pássaros, é uma coisa belíssima a criatividade do nosso Deus. E o homem também herdou esta criatividade de Deus. Ele tem princípios morais, o homem tem princípios morais. E ele recebeu uma vida que vem através de Jesus Cristo para poder se relacionar com o seu Criador. Então, se o homem foi feito à imagem, conforme a semelhança de Deus, e ele tem tudo isso, nós também podemos dizer que Deus é uma pessoa, apesar dele ser espírito. Mas ele tem uma pessoalidade, ele tem um raciocínio. Ele expressa sua vontade, assim como o homem também, expressa a sua vontade. Deus toma decisões, assim como o homem também toma decisões. Deus avalia situações, assim como o homem também avalia situações. Você sabe que Deus também demonstra emoções? Jesus, quando esteve aqui, que era o Deus encarnado, ele se entristeceu várias vezes, ele se alegrou várias vezes. E o nosso Deus, a Bíblia registra que ele se entristece, por exemplo, quando nós pecamos, ele fica imensamente triste. Então, o nosso Deus também tem emoções, como nós, seres humanos. O nosso Deus tem uma lógica, ele pensa de uma forma lógica e racional, e nós também.
Nós sempre, se somos pessoas sensatas, sempre estamos buscando uma lógica, uma racionalidade para cada momento que nós vivemos. E Deus também tem a sua lógica. Agora, o que acontece é que, às vezes, a lógica de Deus não é igual à nossa lógica. Nós não conseguimos, muitas vezes, captar esta lógica de Deus. Mas o nosso Deus é lógico e racional. Ele tem responsabilidade, ele está cuidando todo o tempo da sua criação. Os seus olhos estão sobre toda a terra. Na Bíblia também está escrito isso. Tá vendo como é importante nós conhecermos a Bíblia? E ele cria coisas incríveis. Assim como o homem tem criado coisas incríveis. Na área da ciência, na área da tecnologia. Nunca imaginávamos que pudéssemos levar homens até a Lua, de mandar sondas até outros planetas. Recentemente foi o telescópio James Webb, para trazer informações do espaço, do universo. Tudo isso veio de uma mente criativa, de uma mente capaz que o homem herdou de Deus. Por isso, o homem não deve se vangloriar pelas suas conquistas, pelas suas descobertas, mas ele deve sempre atribuir tudo e glorificar sempre a Deus em tudo que ele faz, nas coisas incríveis que ele já conseguiu fazer e nas coisas simples, mínimas. Temos sempre que glorificar a Deus e reconhecer que nós viemos dele, fomos criados por ele e recebemos atributos dele, de Deus, qualidades divinas para executarmos coisas aqui na terra. Então nós sempre temos que dizer: o grandioso é Deus e não o homem. Mas muitos homens que chegam a esse nível de descoberta, de criatividade, têm dificuldade em afirmar isso. Então, apesar do homem ter sido criado à imagem, conforme a semelhança de Deus, ele não é divino. O homem não é divino. Ele também não é um semideus. O homem apenas foi criado para refletir a imagem de Deus aqui na terra, naquela medida, naquela proporção que ele tem recebido a imagem do Senhor. Ele deve refletir esta imagem aqui na terra, mas nunca se considerar um ser divino, nunca se considerar um semideus, porque se o homem se considera desta forma, ele vai entrar em um momento em uma situação muito perigosa, que é o orgulho, a vaidade, e vai ser idolatrado por outros, quando a Bíblia diz que nós só devemos adorar a Deus. Mas devido ao pecado que entrou no jardim do Éden, que contaminou Adão e Eva, este primeiro casal, que foi criado por Deus para gerar, outras famílias, devido a esse pecado, esta imagem e semelhança de Deus que nós recebemos, ela foi contaminada. E o homem hoje, apesar do pecado, ele não perdeu esta imagem de Deus. Essa imagem de Deus está aqui dentro de nós, está dentro de você. Mas o que é que nós precisamos fazer para que ela resplandeça mais, com mais brilho, com mais luz? Porque hoje nós temos uma imagem de Deus, podemos dizer, numa versão pálida. Nós não conseguimos nitidez para ver no outro, muitas vezes, a imagem de Deus, porque o pecado está encobrindo, ofuscando esta imagem. Alguns, devido à sua caminhada, à sua busca por uma santificação, por uma renúncia a seu próprio eu, a seu próprio ego, ele tem sido vivificado mais. E esta imagem tem resplandecido com mais glória, com mais luz. Outros que não estão buscando este caminho têm uma imagem muito pálida.
que isso significa? Ele pode fazer algumas coisas que lembrem a você a Deus, mas ele faz muito mais coisas que não lembram a Deus, que lembram o pecado. Então essa imagem desfigurada que o homem passou a ter dentro de si, não quer dizer que ele não tenha a imagem de Deus, ela apenas está desfigurada. Mas na sua misericórdia, Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para abrir esse novo caminho de volta ao Pai, de volta a essa imagem plena de glória, de luz. E através de Jesus, nós conseguimos ser restaurados no nosso íntimo e de novo refletir com muito mais nitidez esta imagem do nosso Deus. E por que eu estou dizendo que a imagem de Deus permanece em nós mesmo devido ao pecado? Nós lemos em Gênesis 1, 26, que o homem fez, que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso foi antes do pecado. Deus não criou o homem em pecado. Ele criou o homem puro, limpo, resplandecendo a sua luz, a sua imagem. Mas devido ao pecado, essa imagem ficou desfigurada. Em Gênesis 5, de 1 a 5, nós lemos aí que apesar do homem ter se contaminado pelo pecado, ele continua com essa imagem de Deus no seu coração. Veja o que nós lemos em Gênesis 5, de 1 a 5. Isso daí já foi após a queda do homem. Esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Adão e Eva foram criados no mesmo dia, mas Eva só foi manifestada, tirada de dentro de Adão algum tempo depois, por vontade do nosso Deus. Lembre que Deus tem uma vontade. Então ele está dizendo aqui que Adão viveu 130 anos e gerou filhos à sua semelhança. Adão aí já tinha caído da presença de Deus, já estava em pecado, e ele começou a gerar filhos também em pecado, como todos nós viemos dessa geração de pecado. Então Adão também gerou filhos conforme a sua imagem, mas a imagem de Deus veio junto conosco. Veio a imagem de Deus e veio a imagem de Adão. E depois de 130 anos, Adão gerou um filho que se chamou Sete, e a Bíblia nos diz que Sete, através de Sete, veio de novo uma geração com a imagem de Deus mais nítida, uma imagem de Deus mais resplandecente, porque Sete estava nos caminhos de Deus. Ele tinha um coração voltado para Deus. E depois que Adão gerou Sete, ele ainda viveu 800 anos e continuou gerando filhos e filhas. Então nós vemos que, apesar de o pecado ter entrado no jardim do Éden, ter contaminado Adão, esse primeiro casal, onde veio toda essa geração humana, Deus não tirou a imagem dele de dentro de Adão. Por isso que quando Adão começou a gerar filhos e filhas, ele gerou a imagem de Deus que estava nele, mas gerou também essa imagem do homem pecador. E através de Jesus Cristo nós conseguimos resolver esse problema, porque Jesus Cristo veio para abrir este caminho, e quando nós andamos por esse caminho, nós vamos matando em nós, pela própria presença de Jesus, o orgulho, a soberba, a vaidade, a desobediência, todos os pecados que nós temos no nosso coração. E aí essa imagem de Deus que estava desfigurada, ela começa a ser vista com mais nitidez. E o Senhor diz que
Pelo fato do homem ter a sua imagem dentro dele, nós nunca devemos amaldiçoar o outro. Nós nunca devemos agredir o outro. Sabe por quê? Eu não tinha essa consciência, mas com esse estudo eu comecei a ter mais esta consciência. Quando nós agredimos o outro, mesmo tendo razão, nós estamos agredindo também a imagem de Deus que está nele. Então, veja o que está em Tiago 3:9. De 7 a 9, nós lemos: porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, foi domada pela natureza do homem. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela nós bendizemos a Deus Pai, e com ela nós amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, na hora que você usa a sua língua, que tem um grande poder a nossa língua, para amaldiçoar o outro, nós estamos afetando, atingindo a imagem de Deus que está naquele outro, que pode ainda estar com muita palidez, totalmente desfigurada, mas está ali. Tome consciência disso. E você vai mudar sua atitude com relação a todos os seus relacionamentos, suas convivências, todos os momentos que às vezes nós somos expostos e que nós reagimos de uma forma carnal e não divina. Então a imagem do homem continuou a ser transmitida ao homem, mesmo depois do pecado. Mas através de Jesus Cristo, nós estamos nesse processo de volta ao Pai. É um processo de restauração dessa imagem, essa imagem de Deus que está no seu íntimo, que está no meu íntimo. E é um processo progressivo e contínuo, ou seja, não é algo instantâneo. Exige uma caminhada nossa, exige uma perseverança nossa, exige que nós não desistemos deste caminho que Jesus abriu através de um sacrifício muitíssimo doloroso. A imagem de Deus está no seu íntimo. A imagem de Deus está no meu íntimo. Vamos buscar este caminho de santificação, de purificação. E nós vamos ver esta imagem de Deus resplandecer com mais brilho, com mais luz, com mais glória. Mas não é a nossa glória, é a glória do nosso Deus Criador. Essa reflexão eu deixo para você e peço ao Senhor que Ele ilumine o seu entendimento para realmente você receber esta revelação, que a imagem de Deus está em você e que só depende de você e da graça do Senhor para nós fazermos com que essa luz volte a refletir, para fazer com que nós, seres humanos, voltemos a refletir a imagem do nosso Criador. Um bom dia para você, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, com esta certeza de que o nosso Deus está aguardando pela nossa volta. E Ele já ofereceu os meios, Ele já abriu o caminho para que isso aconteça. Até outro momento, onde nós nos encontraremos para meditarmos mais nesta palavra tão preciosa que é a palavra de Deus. Até lá!